Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para iniciar um novo projeto. Esse projeto se chama Alguns Resumos de Alguns Livros que eu já consegui ler esses últimos meses e esses últimos anos. E hoje nós vamos começar com um livro bem conhecido. Eu acho assim que as pessoas que gostam de leitura já devem ter atentado para ler este livro, porque ele é bem conhecido das pessoas que gostam de fazer leitura. E o livro de hoje, ele é assim um pouco ensinador para as mulheres de um modo geral. O título dele é Emma, de Jane Austen. Esse livro ele trata assim de problemas cotidianos do dia a dia, né? Ele tem na forma Kindle e tem também no site da Amazon, tá? Não é um livro caro, é um livro pequeno e que dá para você fazer a leitura depois de ouvir este meu resumo. Por quê? A intenção aqui deste resumo é fazer com que você se sinta atraído ou atraída para a leitura. Tá? E aí eu vou te fazer aqui um breve resumo de quem era esse livro e de que trata a autora, que é Jane Austen. Esse livro, na verdade, ele é assim, um ensinamento, ele é, na verdade, um romance, né? Por ele ser um romance, e ele foi escrito há muitos e muitos anos atrás, em torno mais ou menos de 1815. Esse livro de título Emma, ele nos apresenta uma protagonista. Quem é essa protagonista? Exatamente a personagem principal do livro, que é Emma, né? Então, como essa protagonista principal, ela faz o quê durante esse livro? Ela desafia os padrões das heroínas da época. Então, nós sabemos que lá em torno de 1815, nós tínhamos outra visão de sociedade do que a gente vive hoje. Né? Se você for voltar às publicações dessa autora, você vai ver lá naquele livro dela, que é bem conhecido, bem famoso, chamado Orgulho e Preconceito, né? Onde nós temos o que é a inteligência, né? Afiada da personagem do livro, Elizabeth, e temos também neste livro outra personagem também, o Old House, né? Bonita, inteligente e, acima de tudo, rica, né? São três características distintas, mas que faz com que o livro se torne, assim, bem atrativo, tá? A autora, ela escreveu uma vez que essa personagem denominada Emma, ela seria uma heroína, né? Que ninguém, além dela mesma, gostaria muito, né? Por que que ela fez isso? Por que que ela se aprimorou nesta percepção de heroína, né? Porque, na verdade, a personagem, quando você for ler o livro, ela é muito mimada, ela é prepotente e muitas vezes cega para a realidade dos outros. Então, eu gostaria de te fazer uma pergunta aqui agora. Você já viu alguém com essas características? Ou você convive com alguém com essas características? Aquela que se acha o último biscoito do pacote, aquela que é mimada, né? E vive no mundo fora da realidade. Então, isso é um personagem que não é muito incomum na vida de hoje, né? Mas aí isso se torna o quê? Um defeito, né? E é justamente esse defeito que torna este livro bem profundo, tá? E eu incentivo você a fazer a leitura dele, né? E hoje nós vamos entender, né, por que que essa personagem Emma é a única personagem da autora que dá nome ao livro. Então, o nome do livro se chama Emma, com dois M's, né? E porque a sua personalidade, né, que é singular, bem específica, ela continua fascinando até hoje, apesar dele ter sido escrito em 1815.
né? E aí o livro ele fica dividido em várias partes, né? E eu tentei dividir aqui algumas partes para que vocês pudessem entender mais ou menos o aprofundamento do livro, né? E a primeira parte ela trata do reino. Que reino é esse? Esse reino de Raisbury e a casamenteira, né? Essa história se passa num pacato vilarejo, né? E esse vilarejo, nessa personagem da autora, ela tinha em torno de 21 anos, bem nova, né? Ela morava com seu pai, que por sua vez era o quê? Hipocondríaco e muito carinhoso, tá? E aí, então, o que que acontece? O pai dela, ele não tinha intenção nenhuma, aliás, a personagem, ela não tinha intenção nenhuma de casar. Ela se achava o quê? A rainha. Por quê? Porque ela era muito mimada e rica. Então, ela era considerada uma rainha do seu pequeno círculo social, tá? Naquela época, em 1800, não tinha essa grande quantidade de população, não é verdade? Então, os círculos sociais eram menores, tá? E o livro, ele começa com uma perda, né? E essa perda, ela é muito essencial para o entendimento do livro, por quê? Porque naquele tempo existiam essas pessoas morando nas casas, as governantas, né? E ela era, além de ser governanta, ela era muito amiga da Amy. E aí, o que que acontece? Essa governanta era a senhorita Taylor, ela tinha acabado de casar, né? E a Emma tinha muita autoconfiança desmedida e acreditava que que o casamento só aconteceu porque ela fez o meio de campo, né? Então, isso é uma característica bem importante deste romance. E aí, o que que aconteceu? Ela sentiu-se vitoriosa e um pouco também entediada, né? Porque, na verdade, ela não queria casar. Então, ela decidiu que a sua nova missão de vida era ser casamenteira. Então, você conhece alguém desse jeito, que não quer casar, mas que quer fazer com outras pessoas casem? Então, é aqui que entra outro personagem no livro, Harriet. Então, essa personagem é uma jovem, só que ela é uma jovem humilde, diferente totalmente da Emma, né? E tinha um parentesco oficialmente assim desconhecido. E essa personagem, ela é exatamente o oposto da Emma, porque ela é influenciável, tá? Ela é simples e vê em Emma como se fosse um modelo de perfeição. Por quê? Porque ela era bonita, rica, né? Para a época, isso era uma característica essencial. Então, Emma decide o quê? Adotar Harriet, transformando em seu projeto pessoal de aprimoramento social, tá? Então, ela fez ela como se fosse o quê? Um modelo. Só que aí partiu o quê? Um erro. O primeiro grande erro dessa personagem, Emma, acontece quando ela convence essa nova personagem, Harriet, a recusar o pedido de casamento feito pelo Robert. Esse Robert era um fazendeiro rico, honesto, né? E, e que amava essa personagem, né? Só que para Emma, Robert é classe baixa. Então ela coloca na cabeça dessa personagem que a amiga merece o quê? Alguém como o vigário local, o senhor Elton. Já pensou aí a confusão? Então, aí começa o desenrolar de toda a história, né? E esse desenrolar, ele segue na parte 2, que é o quê? O despertar do erro e a chegada de novos personagens no livro, né? Enquanto Emma, ela tentava manipular os sentimentos alheios, nós temos a voz da razão, que é quem?
outro personagem que aparece no livro, que é o seu Knightley. Ele era o quê? Um vizinho, amigo de longa data e cunhado da Emma. Ele é o único que ousa criticá-la. Porque muitas vezes você vê uma pessoa assim totalmente diferente da sua personalidade, e aí ou você aceita o temperamento dela, ou você se afasta. E aqui no livro foi exatamente o contrário. Ele enfrentou a Emma, né? E aí ele vê a perversidade involuntária dela nas ações. Aí ele tentou alertá-la de que o Robert era um excelente partido e que ela estava brincando com a vida dessa sua amiga, né? E aí o que foi que Emma fez? Ignorou. Muitas vezes acontece quando você vai alertar alguém quando está passando por uma fase difícil, um problema difícil. E aí você quer ajudar aquela pessoa. E o que é que você recebe daquela pessoa? Ignora. Porque aquela pessoa está tão focada em fazer determinada coisa que ela se julga, assim, incapaz de receber qualquer tipo de conselho ou de alerta, né? E aí o que é que trata? O castelo de cartas começa a cair durante uma viagem de carruagem. O senhor Elton, que Emma achava estar apaixonado por Harriet, declara seu amor pela própria Emma. Já pensou a confusão? Então, aqui começa exatamente o centro do livro, né? E aí ele revela que nunca teve interesse nela, na Harriet, e sente ofendido por Emma achar que ele se casaria com alguém de classe inferior. Aí o que que acontece? Emma fica o quê? Horrorizada. Não por Elton, mas por ter causado tanta dor a Harriet e por ter errado tão feio no seu julgamento. Muitas vezes nós erramos no nosso julgamento. A gente conhece uma pessoa a primeira vez e acha que ela é antipática, ela é metida, ou a gente coloca mil e um adjetivos na nossa cabeça. E quando você vai aprofundar aquela amizade, você vê que aquela pessoa não era nada daquilo que a gente estava julgando ou pensando. É verdade? Então, para agitar, né, Brightburn, chegam dois personagens cruciais no livro, que é o Frank, que é o filho elegante e misterioso do Sr. Wellston, e Jane, a sobrinha órfã da senhora Bates. Então, Emma, ela sente o quê? Uma rivalidade instintiva com essa Jane, que é extremamente talentosa, mas é o quê? Reservada, diferente dela, da Emma. Já com Frank, Emma inicia o quê? Um flerte, acreditando que ele está apaixonado por ela. Então, você pode perceber que essa personagem principal, a Emma, ela era exatamente manipuladora, não é verdade? E aqui eu sigo com a parte 3 do livro, que é o incidente em um box, né? E a queda do orgulho. Segue a narrativa do livro, né? Já se aprofundando para o final do livro, e aí Jane brilha ao nos mostrar como Emma interpreta tudo errado. Ela acredita que o Frank gosta dela. Ela acredita que Harriet gosta do Frank. E ela ainda continua ignorando os méritos de Jane. E aí começa o ponto de virada emocional do livro, que ocorre durante um passeio a Box Hill, em um momento de impaciência e arrogância. O que é que acontece? Emma faz uma piada pública. Gente, piada não é para qualquer pessoa sair falando publicamente, tá? Então, ela faz essa piada pública com a senhora Bates, uma mulher pobre, só que faladeira, mas de um coração bondoso. Você pode prestar atenção que o livro segue com características adjetivas de qualidade dos personagens, mas, ao mesmo tempo, sempre trata rica, pobre,
rica, pobre. Prestaram atenção? Então, o Sr. Knight, ele ficou furioso com a falta de empatia de Emma, a repreende duramente em particular, lembrando o quê? De que sua posição social exige o quê? Compaixão, e não o quê? Escárnio. E essa, na verdade, ela se torna, quando você for ler o livro, você vai entender que esta é a cena mais importante do livro. E aí, o que acontece? Por incrível que pareça, Emma chora todo o caminho de volta para casa, né? E aí ela vai cair, como diz aqui no Brasil, a ficha. Pela primeira vez, ela vê o quê? O impacto da sua vaidade. Ela começa a enxergar quem realmente ela é, né? E aí ela percebe que sua personalidade singular, ou seja, característica única, estava se tornando o quê? Cruel. Ela estava mexendo com os sentimentos das pessoas, né? E aí ela começa um processo de reparação, de restauração, e visando o quê? A senhorita Bates e tentando ser uma pessoa melhor. Então, quantas e quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? A gente cai a ficha e entende que nós estávamos fazendo algo errado ou tomando alguma atitude errada, não é verdade? E aí eu sigo para a parte 4, que é a grande revelação e o final, né? O que acontece nessa parte 4? O clímax acontece quando Harriet confessa a Emma que não está apaixonada por Frank, como Emma supunha, né? Porque ela queria casar os dois, mas sim por Octave. Harriet acredita que ele retribui seu sentimento. E aí, nesse instante, aquela cegueira, né, que a pessoa olhava só aqui para frente, né, a Emma, aquela cegueira de Emma, desaparece repentinamente. E o famoso trecho do livro, onde fala, atravessou-lhe a mente com velocidade de quê? De um relâmpago, né? Emma finalmente entende, com esse texto que você vai ler no livro, que seu coração sempre pertenceu ao homem que teve coragem de lhe dizer o quê? A verdade. Então, muitas vezes, o que você está precisando é de um choque desses, né? De escutar certos tipos de verdade para que você possa tomar algum tipo de atitude na sua vida e melhorar a sua qualidade de vida. A verdade, né, sobre os outros também aparece. Frank e Jane estavam secretamente noivos o tempo todo. Pasmem. E aí, o que aconteceu? Frank usou a Emma como uma cortina de fumaça para esconder o quê? Seu relacionamento real. E aí, o que acontece? O pior. Emma percebe que foi o quê? Usada. E eu acho que isso não tem um sentimento pior, né, do que você ser enganada, do que você ser usada. Mas em sua nova maturidade, que ela estava começando a acordar, ela sente apenas um alívio por não estar apaixonada por ele. Já pensou se ela tivesse apaixonada por ele, o trauma seria o quê? Maior, né? E aí, o que aconteceu? Esse senhor Knight declara seu amor por Emma em uma das cenas mais românticas e contidas da literatura do livro, né? E aí ele colocou uma frase no livro que me chamou bastante atenção. Se eu a amasse menos, talvez pudesse falar mais sobre isso. E aí, finalmente, o livro termina com 3 casamentos. Robert, né, com a Harriet, finalmente, Frank e Jane,
e Emma Ignati. Então, isso é o desfecho do livro. Mas você, quando for ler, né, vai entender que esta obra é um estudo de quê? De caráter, né? Onde essa personagem principal, ela brinca com todo mundo, né? Mas, na verdade, ela brinca com todo mundo, mas depois ela cai a ficha para o quê? Para o autoconhecimento, né? Que esse autoconhecimento, ele pode fazer o quê? Transformar a nossa realidade e os nossos relacionamentos, né? E aí eu queria te dizer o quê? Que esse livro é bem interessante, bem fascinante, é um livro pequeno e sugiro que você compre para poder ler, né? Divulga esse vídeo para mais pessoas, divulga esse resumo desse livro para mais pessoas e me segue aqui no YouTube para mais resumos, para mais conteúdos sobre saúde, né? Tanto da mulher como leitura de livros. Eu agradeço demais a presença de todos aqui e até a próxima oportunidade, tá? Fique com Deus e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.